luccica, l'astro d'argento, placida è l'onda, prospero il vento, sul mare luccica, l'astro... Uma cidade pequena, colonizada por imigrantes italianos, alemães, letos e poloneses, hospitaleira e de gente trabalhadora. Orleans, terra de empreendedores, de pessoas que amam a vida e sua gente. A cidade está próxima de um dos cenários mais belos do sul de Santa Catarina, a Serra do Rio do Rastro, e cercada por belezas naturais, entretenimento, cultura, com destaque para um museu ao ar livre, e para as belas esculturas do Paredão. Odeio esse nome. Giuseppe? Bello mo. Molto dos heróis que vieram dall'Italia si chiamavano Giuseppe. Heróis? Ecco, heróis. Ou você acha que tudo aqui já estava assim bonito? Cheio de estrada, lavoura, indústria? Foram eles, Giuseppe. Foram os italianos que construíram boa parte da riqueza de Santa Catarina. Por mim, eles podiam ter feito tudo isso lá, no país deles. Não podiam não, Giuseppe. Fome, abandono, medo. Eles tinham bons motivos para fugir da Itália. A Itália de 1870, o período que precede a unificação, era dividida em reinos, ducados, principados, e o que vai provocar a unificação da Itália é a Guerra de Unificação. E a Itália se transforma, então, num Estado moderno, unitário, sob o regime monárquico. A Itália, para se transformar num Estado moderno, ela partiu exatamente para a cobrança de impostos, e impostos para todos. A situação do campo do norte italiano era ainda uma situação feudal, isto é, o camponês trabalhava e o resultado do seu produto ele pagava ao proprietário da terra. O campo sempre sofreu todos os reveses, porque no campo, se a colheita é má, é o camponês que sofre. Se ele tem que pagar tributos, é sempre a fome que vai imperar na mesa. Trabalhando de sol a sol, nós cultivamos trigo e não sabemos que é pão branco. Cultivamos uva e não bebemos nada além de água. Cuidamos do gado e não comemos carne nunca. Nosso único direito aqui nesta terra italiana é um pó de milho per fazer a nostra polenta. A polenta! Bendita e maledetta polenta! Maledetta? Mas a polenta é comida de italianos. A única! Polenta, solo polenta! É por isso que ficavam doentes. Uma doença terrível, pelagra. Pelagra? Sim, senhor. Eram milhares de camponeses com essa peste de doença. E isso matava? Primeiro deixava louco.
Ah! A pellagra se caracteriza por uma avitaminose, isto é, uma falta de vitaminas. Os camponeses italianos, alimentando-se somente de polenta, eles vão ter carência de outras vitaminas. A pellagra consiste, num primeiro momento, de uma não resistência ao sol, não se pode expor ao sol. Num segundo momento, é a inanição. E o terceiro momento é uma profunda depressão que leva à loucura e, consequentemente, ao suicídio. As condições de sobrevivência cada vez mais difíceis fizeram com que existisse essa quantidade de mão de obra propensa a emigrar. No Brasil, se precisava de mão de obra, principalmente para povoar o sul do Brasil, que nessa época ainda só tinha o seu litoral povoado. Em 1874, é firmado com Joaquim Caetano Pinto um contrato para colocar no Brasil, no espaço de 10 anos, 100 mil imigrantes. Attenzione, lotti coloniali in provincia di Santa Caterina, Brasile. Volendo approfittare delle occasioni di ottenere lotti coloniali in questa provincia di grande futuro, si devono appressare, perché gode questa provincia, fra altri vantaggi, dei seguenti: buon clima, uguale al sul dell'Europa, buone acque. E o que dizia o anúncio? Tutto di buono. Che no Brasile os camponeses não teriam que pagar imposto. Teriam boa terra, bom clima, muita madeira e água. Ah, e até estrada. Veda que coisa. Foi uma boa ideia do imperador. Giuseppe, para aqueles camponeses maltratados, que não sabiam ler nem escrever, tudo aquilo era uma benção. O Brasil, na cabeça deles, era um paradiso. Capiche? Sim. O mito da cucanha é um mito muito antigo e ele acontecia em toda a área camponesa da Europa. Esse mito da cucanha era uma terra onde os rios eram de vinho, as margens desses rios eram de ricota, os patos caíam assados do céu, as montanhas eram de ouro, prata e diamantes. Quando os navegadores italianos, principalmente, chegaram junto com as embarcações portuguesas e espanholas na América, e principalmente no Brasil, e encontraram os índios e viram toda essa terra de promissão, essa visão do paraíso, a cucanha seria aqui. O sonho da cucanha estava na cabeça dos camponeses. Queriam a terra e a fartura que não tinham na Itália. Queriam o direito de ser feliz, mesmo que fossem lugares distantes e desconhecidos. Como o Brasil. Bravo, Giuseppe, bravo! E como eles chegaram aqui? Vê a quantidade de pessoas. Foi de cortar o coração. Nós deixando a pátria por necessidade.
fome, tristeza. As mulheres foram alojadas no porão do navio. Quando o navio zarpou, até o mais forte soltou uma lágrima. Para nós, o solo da Itália nunca mais seria pisado. Mas uma coisa não queria sair da cabeça de todos nós. Cosa sarà questa América? Cosa? E como chegaram aqui? Aqui não tem mar. Bene, depois que chegaram ao porto de Laguna, trocaram o navio pela canoa e subiram o rio Tubarão rumo às terras prometidas. Trabalharam, Giuseppe? E muito. Tiveram que derrubar muitas árvores para construir suas casas. Derrubar árvores é fácil. Não naquela floresta selvagem. Sem ferramenta e árvores de até 30 metros de altura. Alguns até morreram esmagados. Não é fácil entender. Essa vida é muito difícil. Ele estava decepcionado porque a fertilidade que lhe haviam dito das terras do Brasil não era exatamente o que ele estava vendo. Ele só via florestas e sabia que dentro da floresta se escondiam perigos de vida e de morte, como aranhas venenosas, onças, serpentes e principalmente os índios. No momento em que o colono italiano derrubava uma árvore, ele estava, ao mesmo tempo, impedindo que o índio pudesse continuar a viver a sua vida tranquila de então. É claro que nessas condições vai se estabelecer uma guerra não declarada entre o índio e o imigrante. Enquanto ele ia esperando que a semente plantada produzisse os frutos, ele podia trabalhar nos serviços comunitários. Este dinheiro dava mal e mal para a sobrevivência. Com os homens fora de casa, fica tudo mais difícil. E dopo c'è lavoro per cuidare. Se adoece qualcuno, non c'è ricurso, ni medico. Ecco, a gente vive qui, com medo dos bichos, das matas,
do bugre. E qui, neste mondo di Dio, non c'è né un parroco per cuidare da noi. Além disso, ele tinha que pagar o lote, que variava de acordo com as dimensões. Se ele demorasse mais do que as 5 prestações anuais, teria que pagar os juros. Dopo, quando a gente colhe, não tem como vender a colheita. Não tem transporte, não tem estrada. Para chegar à vila, é uma picada no meio do mato. Uns 20, 30 quilômetros. A verdade é que o governo brasileiro trouxe a gente para cá. E depois, vero. Que ruim, hein? Era e não era. Mesmo assim, os italianos qui viviam muito melhor que os parentes na Itália. Em 2 anos de trabalho duro, já colhiam para comer. Criavam porco, galinha, a vaca pro leite. Alguns tinham até cavalo, coisa que na Itália não podiam ter nunca. Aos poucos, o imigrante italiano vai se dando conta de que ele é capaz de trabalhar e de sustentar a sua própria família e até de começar a ficar rico. E ele se dá conta que agora, aqui no Brasil, ele é aquele italiano que ele gostaria de ter sido na Itália. Ave Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno. Igual a isso não se tinha visto no território catarinense. Eles inventaram isso aqui? É, mas adaptando o conhecimento que já tinham lá na Itália. Tutto questo progresso atraiu muitos outros italianos. Primeiro vieram os parentes, depois os parentes dos parentes, os amigos dos parentes, até padre. Isso aqui virou a própria Itália. Maior quantidade de italianos e com maior número de pessoas trabalhando, o progresso de cada colônia se faz evidente. Já se começa até a exportar produtos agrícolas, exportar até para São Paulo e para a Europa. Com isso, as pequenas comunidades se transformam em distritos, os distritos em municípios. Os italianos são gente forte. E quando veio para o Brasil, fugindo da miséria, não trouxe consigo só a vontade de trabalhar. Trouxe uma civilização e um desejo grande de ser feliz. Giuseppe, o nono está te esperando. Putz, a festa! Ei, bambino.
Meu papa há muito tempo. Agora é seu. No ano de 1860, no norte da Itália, nascia Giuseppe Ferrarese, filho de Francisco e Etelvina Ferrarese. Giuseppe casou-se com Rosa Benhardi, e no dia 10 de agosto de 1890, o casal embarcou no porto de Gênova no navio vapor Colombo. O destino era o Brasil. Giuseppe e Rosa vinham em busca de um sonho, e com eles traziam 2 filhos, um menino com 1 ano e meio e uma menina com apenas 3 meses. As mulheres e crianças vinham no porão do navio. Devido à superlotação e à umidade dos porões, facilmente elas adoeciam. Foi uma viagem de 40 dias e 40 noites, onde se via no rosto uma grande tristeza por saber que nunca mais voltariam para casa. Mas sabiam que cada lágrima que derramavam aumentava ainda mais a esperança de encontrar terra, paz e fartura. O navio vapor Colombo vinha para o Brasil e atracaria em 4 lugares. Primeiro, no Porto de Santos, em São Paulo. Segundo, no Porto de Paranaguá, no Paraná. Terceiro, no Porto de Laguna, em Santa Catarina. E por último, no Porto de Torres, no Rio Grande do Sul. Em caso de morte, os corpos eram jogados ao mar. O filho de Giuseppe, de 1 ano e meio, pegou uma forte pneumonia e faleceu no navio. Como faltavam poucos dias para atracarem na costa brasileira, decidiram não jogar a criança no mar, e sim cobriram-na de sal e aguardaram chegar em terra para enterrá-lo. Giuseppe e Rosa desembarcaram no porto de Laguna no dia 25 de setembro de 1890. Enterraram o menino e vieram de trem até a cidade de Tubarão. Dali, vieram de barco pelo rio Tubarão até o município de São Ludgero, onde batizaram a filha de 3 meses e deram o nome de Asterlina. Dali, Giuseppe e Rosa partiram a pé até Orleans em busca de terras e de um sonho. No Brasil, o casal teve mais 2 filhos, Francisco e Ângelo. Aqui na propriedade onde Giuseppe Ferrarese e Rosa Benhardi vieram e se instalaram, onde colonizaram esse terreno. E eu tenho aqui ao meu lado a Dilma Marzão Cardoso,
hoje proprietária desse terreno, né? Proprietária junto com o filho, né? E ela vai mostrar um pouquinho do que restou dos nossos imigrantes. Que ela se recorda também ainda, né? E do antepassado, Giuseppe, Francisco, Ângelo e Esterlina, que construíram aqui todo esse início da família Ferrarese que começou aqui. E ela, que conheceu muitos deles, vai contar um pouco para nós dessa história, vai mostrar o que restou daquela época, para que a gente então possa mostrar para todo o Ferrarese que participar desse evento. Este local é o local onde Giuseppe Ferrarese e Rosa Benhardi se instalaram. Giuseppe era pastor na Itália, cuidava do rebanho de gado, de ovelhas. E Rosa era parteira, pessoa que trabalhou muito em benefício à comunidade, sem cobrar nada, né? Muitos anos trabalhou como... Esforçava à vontade. Trabalhou como parteira, né? E fazendo parte do pessoal da região. E nesse local é o chão onde então eles fizeram sua morada, né? Sua morada. Antigamente costumava-se fazer a casa perto de um local onde tinha um riacho ou um córrego, para então poder fazer acesso até a água e também para lavar as roupas, né? E nesse local então você pode ver aqui ao lado, né? Uma pedra que é o que restou da casa onde em cima foi construída, né, a casa de Giuseppe e Rosa, onde aqui, né, já com os filhos pequenos, mas todos já nascidos, eles construíram a família, onde eles abriram o capoeirão para poder plantar e para poder sustentar seus filhos. Tinha água à vontade, né, isso aqui era tudo mato, você pode ver que ao lado aqui tem uma colina grande, né, e aqui então começou toda essa história. Muitos anos aqui eles moraram. E depois um filho, após casar, né, o Ângelo, o filho mais novo, então morou aqui também. Esse é o terreno que mostra. E ao lado também tinha um engenho, né, um engenho de farinha, que nós vamos mostrar logo em seguida. Neste local era onde existia um engenho, né, Tafona, nesse local. O que restou disso tudo são estas pedras onde era um muro, né? Aqui então o engenho, a Tafona um pouco mais para cima, e o córrego aqui embaixo, que é então a água que era aproveitada para tocar a roda d'água, então para que fizesse a farinha nesse local. Esse local foi um instrumento de sustento para todos os 40 netos de José. Muitos anos eles trabalharam aqui, inclusive a dona Rosa. Ela também foi uma pioneira nessa parte, ela que cuidava da tafona, ela que era tafoneira aqui, né? E daqui tirava seu sustento então, além dos trabalhos das roças, né? Mas muito era feito aqui. O resultado era aqui. Era aproveitado.
Esta é a casa onde Francisco e Almerinda criaram seus 14 filhos. Um abraço para todos aqueles que me conheceram. Nesta casa morou Ângelo Ferrarese. Casado com Luísa Bernardina, aqui eles criaram 14 filhos. Nestas pastagens, Francisco, Ângelo e Asterlina cultivaram mandioca, milho, feijão para o sustento da família. Asterlina era casada com Eduardo Domingo Luiz, que teve 15 filhos. Então nós estamos entrevistando Carlos Ferrarese. Carlos é filho de Francisco Ferrarese e neto do imigrante José Ferrarese. O Carlos, ele conheceu o José quando tinha ainda 5 anos, né? Conheci quando tinha 5 anos, mas era pequenininho. Era pequeno. Tem alguma lembrança dele, da estatura, como é que ele era, se ele era alto ou era baixo? Ele era meio baixo. E conheceu também a esposa de José, a Rosa, né? A Dona Rosa, muito. E a Dona Rosa, o que ela fazia? Ela, quando conheci ela, era da Palmeira, nós tínhamos tapão, né? E era muito amigo. Aí contava de vários, ela ia costurar para um, para outro, sim, mas ela só trabalhava assim. Muito milho lá para o pessoal, que naquele tempo moía milho, né? Sim. E ela também, quando pegava a conversar, ela ia conversando em brasileiro, no fim acabava em italiano. Italiano. É. Mas vocês entendiam? Entendia, porque eu estava acostumado a conversa dela, né? E ouvimos dizer que a Nona Rosa ela era parteira também. Ela dizia que era parteira também. Chegou a fazer parte de algum de vocês? Não. Os filhos? Os netos? Lembrando, assim, do tempo que então o nono tinha os seus 14 irmãos, lembra assim o que a nona Miroca, sua mãe, fazia de almoço para essa turma toda? Ela fazia uma polenta, né, lá. Assim, meu pai comprava torresmo, sopava aquele torresmo, e era polenta de manhã e polenta de noite, de dia até meio-dia. Era isso aí. Fazia pão de milho, ela tinha um forno assim, trocado a lenha, né? Aqui dá, fazer pão de milho tem que ser aquilo, eu acho. Fazia cada um pãozinho grande. Mas não, para nós. Mas a parte do meu pai, ele, quando ia sempre para a roça, mas ali às 10 horas, ele tomava um café com mistura, chamava as 11. Olha, não. Ele estava até o meio-dia. Ah, ele só deixava um pouquinho, mas nem chegava meia hora, ele não estava trabalhando. Era trabalhador. É. E era a produção que vocês faziam era lavoura de mandioca? É, naquela época que eu estive em casa, nós lutávamos com mandioca. Plantava com outra coisa também, um pouquinho de feijão, um pouquinho de milho que gosto, né? Não lutava com gente de farinha. Aí depois eu saí, cheguei 21 anos, fui para o exército. Aí quando voltei já tinha vendido engenho, tinha vendido tudo. Eu não estou mais com engenho, né? Depois também logo eu casei, saí. Eu saí de casa. Inclusive o nono tem
Enxerga bem, né? Não usa óculos, né? Não, óculos tá velho, eu enxergo bem. Muitos dizem que não usa óculos, porque tá velho. Tá certo. Tá certo que eu não tenho 100 anos ainda, né? Então é novo ainda, tá bom. Dá pra fazer filho ainda. Tá dançando bastante ainda, trabalhando. Sim, agora acabou. Gostava muito de dançar e coisa não acabou. Mas ainda Dançado. Agora para jogar canasta ainda joga. Mas se escutar uma gaita bem certinha. Não, mas no dia do aniversário ainda dancei uma marquinha ali, né? Agora no 90, no 89, não sei. Eu já estava. Com certeza vai estar. Eu acho que não chega. E convidando os ferrareiros para vir à festa dia 20 de abril aqui que tem os ferrareiros. Se eu não estiver vivo, mas vocês festejam. Giuseppe Ferrarese faleceu aos 64 anos no dia 11 de julho de 1924. Está sepultado neste cemitério ao lado de suas terras. Rosa Benhard faleceu em 1940 e está sepultada ao lado do marido. No mesmo cemitério estão sepultados alguns amigos da época, como Quirino Cardoso, que era vizinho, e seus netos Maria Lucinda, Adília e Arthur. Giuseppe teve 40 netos que espalharam-se pelo sul do Brasil e somam mais de 1.500 descendentes dos Ferrarese. Giuseppe era um homem de poucas palavras, mas diversas vezes ele disse aos filhos e netos: "Eu vou em paz, mas quero lá de cima ver a minha família sempre unida." E é por isso que depois de 117 anos de sua imigração, estamos realizando o primeiro encontro da família Ferrarese. E será em Rio Laranjeiras, onde começou esta linda história.